E nós temos hoje o prazer de receber em nossa bancada aqui o senhor Rodrigo Paulo Vendrame, que é gerente de relacionamento do Sicredi Vanguarda. E a gente vai falar sobre um assunto muito importante para você. Senhor Rodrigo, um prazer tê-lo aqui conosco nessa bancada. E eu falei já na chamada, aqui na nossa escalada, o empreendedorismo hoje está na mente e no coração de todos os brasileiros. E a Sicredi cumpre um papel importantíssimo dentro desse setor, não é verdade? Muito obrigado pela sua presença. Bom dia, obrigado. Gostaria de agradecer pela oportunidade de a gente estar aqui também falando um pouco sobre o movimento que o Sicredi está fazendo a nível de Brasil, né? Nós falamos há pouco, o sistema hoje nós temos 114 cooperativas que têm a área de atuação no Brasil todo, né, como um todo. Nós somos a Sicredi Vanguarda, que temos a área de atuação aqui no Vale do Paraíba, Sul Fluminense do Rio de Janeiro e Oeste do Paraná também. Então é muito bacana a gente poder ver esse desenvolvimento, esse crescimento, mas isso ele só é possível porque a população está conhecendo um pouco mais o que é o Sicredi, o modelo agregador de renda, né? Com o cliente, né, o associado, como a gente chama, sendo o dono da instituição, né, e fazendo com que não só a cooperativa ela tenha um crescimento, mas enfim, os associados, né, sendo pessoa física ou jurídica, que também evoluam, né, como pessoas, como a sua empresa, né, e também a comunidade, que tem um trabalho bem bacana que o Sicredi faz, né, nas comunidades. Então, hoje são quantos os associados? Os correntistas, vamos dizer. Isso. A nível de Brasil, nós estamos hoje com 4,2 milhões de associados. Esse é a quantidade de associados, né, ao sistema Sicredi, né? Então, são 4,2 milhões de pessoas. E vocês estão interessados na captação desse empreendedor iniciante, é isso? Também. Na verdade, hoje a gente vê assim que o Sicredi ele faz um trabalho um pouco diferente, porque na missão dele está através do relacionamento, né, a gente poder contribuir, agregar renda e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos associados e da comunidade. Então a gente percebe assim, a dificuldade que muitas vezes se tem para você iniciar um empreendimento, né? E aí a gente, lógico, tem uma avaliação de qual que é a viabilidade, né, do que está sendo planejado, né, enfim, desse empreendimento, né, por parte do associado, mas também a gente olha não só a parte estatística, né, tem um olhar também de apoiar essas pessoas para que possam iniciar o seu trabalho e que a gente possa ser parceiro, né, e que a empresa evolua e que o Sicredi cresça também junto também. Qualquer pessoa pode ser cooperado lá no Sicredi? Qualquer pessoa, exatamente. Qualquer pessoa física ou jurídica hoje pode se associar ao Sicredi e fazer parte desse movimento. E a gente sabe que o Sicredi Vanguarda realizou há poucos dias, né, um evento de, vamos dizer, esclarecimento para jovens sobre qual é o espírito. A gente está mostrando aqui algumas imagens do evento, quer dizer, vocês partiram para o esclarecimento de jovens sobre o que é o cooperativismo, o que é o empreendedorismo, não é isso? Exatamente. Como é que foi esse... E o que é essa geração Touch? Geração Touch. Esse é o nome do evento, que a gente rebatizou ele esse ano. Ele começou num movimento em que a gente, olhando para uma agência nossa, olhando para o público jovem ligado ao agro, começou a perceber que a gente tem uma atuação muito próxima do associado ao agro, né? Foi o que começou esse movimento. Até 2004 a nossa cooperativa só podia associar pessoas que fossem ligadas ao agro, né? E a partir daí a gente abriu, que chamou de livre admissão, e qualquer pessoa física ou jurídica pôde fazer parte. Então a ideia era trazer o jovem e entender o que nós precisamos fazer, né, para que o jovem se associe também, ou para aquele que está fazendo parte, já é associado, que ele se mantenha na cooperativa, né, e ter esse feedback. Então a gente fez, esse é o 3º ano, como a gente está em regiões também, é um evento que acontece só no Paraná, provavelmente no ano que vem a gente deva ter também um primeiro evento aqui, né, em São Paulo, para ouvir também o jovem aqui em São Paulo. Porque no sul do país é que o cooperativismo já tem uma marca importante, né? E acho que tem que se espalhar, né? Exatamente. Começou o movimento no Rio Grande do Sul há 116 anos, né, que começou esse movimento. E, na verdade, o jovem, a gente
faz um trabalho muito importante com o jovem, a gente entende a importância dele olhando para a longevidade do negócio, né? Então hoje nós temos esse jovem como um potencial consumidor de produtos e serviços, né? Alguém que está iniciando algum negócio, que a gente pode ser parceiro também, né? Mas também olhando para que ele possa ser um líder da cooperativa, que ele vai ser o grupo que vai dar continuidade nesse negócio. Agora, eu pergunto o seguinte, o pequeno empreendedor, o que ele tem que fazer para se manter num espaço hoje dominado pelas grandes corporações? Ele tem que arranjar uma brecha, né? Exatamente. Ele tem que entender onde é que ele pode entrar com algum diferencial. Hoje o trabalho que o Sicredi faz como uma cooperativa, uma instituição financeira cooperativa, primeiro, ele está muito próximo das comunidades, né? A gente vai falar um pouquinho depois. Nós inauguramos essa semana 2 novas agências em 2 municípios que não tinham instituição financeira ainda. Olha né? isso. Aí a pergunta é, poxa, mas se as instituições não estão lá, o que o Sicredi está indo fazer lá? Né? Que cidades? Nós inauguramos na segunda-feira em Igaratá e na terça-feira em Natividade da Serra. Então, 2 municípios que não tinham instituição financeira e que, se você for olhar, avaliar provavelmente só pela viabilidade financeira, num primeiro momento não há viabilidade. Até por isso que não tem outras instituições lá também. Mas, como a gente já falou antes, na missão do Sicredi está em poder desenvolver a comunidade também. Então, assim, nós vamos fazer um trabalho muito próximo, nós levamos um diferencial, um atendimento mais humanizado, né, com taxas justas, uma proposta em que o cliente, o associado, ele é dono do negócio também. Então, aí a gente tem tido muito sucesso, né, e a população em municípios como esse são eternamente gratos pela organização em poder estar lá. Porque tem gente, por exemplo, aposentado, que paga R$50 para ir até uma cidade vizinha sacar um aposento. Chega lá, às vezes não tem o dinheiro no caixa. Tem que voltar, pagar mais 50, voltar e no outro dia de novo. Então, cara, tem um trabalho social envolvido nisso também, né? Então, no cronograma aí de novas agências, tem alguma cidade já no pipeline Sim, de novas agências? Nós temos assim, hoje nós temos aqui no Vale do Paraíba, de 42 municípios aqui do Vale do Paraíba, nós temos já 25 agências, contando essas 2 que foram inauguradas agora, né? E o Sul Fluminense do Rio de Janeiro são 22 municípios que são da atuação da cooperativa, nós temos 4 agências. Então são 29 agências, né? Na primeira semana de setembro nós inauguraremos mais 2 agências, uma em Coatiza, um pequeno município do Rio de Janeiro, né? E uma em Angra dos Reis, né? E também na mesma semana a gente reinaugura aqui em São José dos Campos. Estamos mudando, né, de local a agência Centro, né, que fica ali na frente da Praça Afonso Pena, né? Estaremos mudando. Então, são mais 2 agências para os próximos 15 dias, mas olhando assim o planejamento estratégico da cooperativa até 2027, é que nós possamos ter só aqui, nesses 64 municípios, entre São Paulo e Rio de Janeiro, que é a nossa atuação, 100 agências. Então, nós estaríamos aí chegando no início de setembro a 31, né? Mas até o final de 2027, a ideia é que nós tenhamos no mínimo com 100 agências em toda essa região. E as taxas são mais baixas que de bancos comuns. Exatamente. A cooperativa, ela tem o modelo cooperativo, ele tem uma tributação diferenciada. Então, esse ganho que a gente repassa para o associado. Então, normalmente, nós temos tarifas mais justas, como a gente chama, né? Porque a gente repassa essa diferenciação tributária, né? E também a gente trabalha com qualquer produto e serviço que você tem numa instituição financeira privada, existe no Sicredi também. Em termos de atendimento, né, qual o diferencial do Sicredi, por exemplo, atender um pequeno empreendedor? Existe um atendimento diferenciado? Sim, nós costumamos dizer, até o nosso presidente Luiz Wolflinger, ele sempre dizia que a gente gosta de ser atendido como gente e a gente quer dar um atendimento também. Nós atendemos gente como gente mesmo, né? Então a gente percebe assim, um movimento muito grande em pegar carteiras onde existe uma renda menor, né? Fazer com que essa pessoa ela mesma se atenda em meios eletrônicos ou através do smartphone, através dos caixas eletrônicos, né? E o Sicredi, né, as cooperativas, né, de uma maneira geral,
prezam para esse atendimento pessoal, para que a gente possa valorizar essas pessoas, né? Entender quais são os anseios, apoiar ele como, muitas vezes até como consultor financeiro. Apoiar, porque muita gente não está incluído ainda no mundo digital, né? Exatamente. Hoje o Sicredi tem também, né, a conta digital. Então aquela pessoa que não quer ir até a instituição, né, para abrir a sua conta, tem o público também das contas digitais. O Sicredi tem também o UP, que é uma plataforma digital. Então ele tem algumas limitações, aquela conta digital, como as demais do mercado também, mas existe uma possibilidade, né? E da mesma forma, o associado tradicional, digamos assim, ele no dia a dia, pelo celular ou pela internet banking, ele resolve a vida toda dele sem precisar ir numa agência. Mas se ele quiser ir numa agência, sentar com o gerente dele, conversar, né, tomar um cafezinho, ele é sempre muito bem-vindo, nós sempre vamos estar. E no caso, se uma pessoa quiser se tornar cooperado, né, da Sicredi, como é que ele faz? Qual que é o valor? Como que faz para poder se tornar um cooperado? Né? Isso. Então, o cooperado, o associado, é o mesmo cliente das instituições financeiras privadas. É simples, documentação pessoal, né, comprovante de renda e de residência, e R$20 é o valor mínimo que tem que ser aplicado enquanto capital, que seria parte da sociedade, né, que ele, a partir daí ele abriu a conta, ele faz parte da sociedade, ele é dono também, né, então o mínimo é R$20. Então, a partir daí a gente já pode abrir a conta, né? E essa pessoa se torna mais um dono, né, do Sicredi e começa a fazer negócios e gerar aí receita para a cooperativa e com certeza para ele também na participação dos resultados, né? Que o grande diferencial do modelo cooperativo é que você sendo dono, você ao final do exercício tem a participação dos resultados, né? Então isso, só para a gente ter uma ideia, de todo o resultado que nós geramos o ano passado, o sistema todo gerou 2,7 bilhões de resultado, né? A nossa cooperativa fechou o ano com 70 milhões de resultado, 41% voltou para o associado, né? Então, assim, a participação é uma participação muito grande. Rodrigo, agora uma pergunta sobre o contexto nacional. Quer dizer, a gente assiste aí um conjunto de reformas, ao mesmo tempo a economia anda estagnada, a gente teve várias notícias aqui, enquanto algumas indústrias estão cortando, algumas anunciam investimentos, mas ainda não fizeram, né? Dentro desse contexto, como o Sicredi está enxergando esse contexto do Brasil de hoje? Na verdade, a gente vem acompanhando isso muito de perto. A nível de Brasil existem, né, pessoas, equipes atuando, olhando e a gente fazendo, né, um diagnóstico de como é que nós vamos estar atuando em virtude. Vocês estão otimistas? Isso. Exatamente. O Sicredi é muito otimista porque, a nível de mundo, o movimento de cooperativas ele vem crescendo a passos largos, né? Por quê? Porque as pessoas, cada vez mais, eles se identificam com a causa desse movimento, né? Você não simplesmente abriu uma conta para ter sua movimentação financeira, né? Ontem, por exemplo, em Caraguatatuba, dentro de um projeto social da cooperativa, nós levamos o Marcos Pianges para fazer uma palestra lá, né? Nós vendemos 500 ingressos a R$30, então um preço acessível, né? Então a gente levou para a comunidade um palestrante que está entre um dos melhores do Brasil, né? Nós vendemos um ingresso a um preço menor do que ele pagaria por aí para assistir ele, e todo o valor arrecadado com a venda dos ingressos nós doamos para 2 entidades de Caraguatatuba, tá? Então nós arrecadamos R$15 mil e doamos esses 15 mil, 7.500 para cada uma das entidades. Então é isso que vem fazendo com que as pessoas se identifiquem, né? Não é uma instituição que está ali e só está tirando recurso e aplicando em regiões onde a gente nem imagina, ou até fora do Brasil, né? Então o Sicredi ele tem esse movimento. Se tem um exemplo aqui. Quais outras atividades paralelas aí do Sicredi? Existe, por exemplo, esse é um projeto, né? A gente chamou de Projeto Saber. Em 3 anos nós fizemos, até na primeira semana de setembro, nós vamos ter em Aparecida e em Volta Redonda, o Leandro Carnal também, nós vamos
envolver cerca de 3 mil pessoas aí e gerar um recurso superior a 100 mil reais que vai ser doado também para entidades locais nesses municípios, né? Então, dentro desse projeto... É um projeto de formação, né? É um projeto social. A gente leva para a comunidade um palestrante top, pagamos esse investimento e o recurso com a venda dos ingressos a gente doa para uma entidade, né? Então, isso é estar próximo da comunidade. É poder pegar parte do resultado que a cooperativa gera no ano e investir para a comunidade também, entender que nós não estamos ali só fazendo negócio e gerando resultado para dividir. Nós queremos desenvolver a comunidade. Então, em 3 anos, nós, só com esse projeto, nós atingimos quase 15 mil pessoas e vamos repassar em torno de 450 mil reais para 11 entidades, né? Então, esse é um exemplo de um projeto. Mas, assim, a gente tem educação financeira para crianças, né? Que a gente vê, assim, como é difícil a educação financeira para nós, inclusive. Muitas vezes a gente se pega aí, né? Usando um cheque especial, gastou um pouquinho a mais. Então, nós, enquanto instituição financeira cooperativa, né? Nós temos a obrigação de poder levar a educação financeira para a comunidade. Então, a gente tem educação financeira para jovens, a gente tem educação financeira para as crianças, que agora no mês de setembro e outubro nós vamos atingir em todos os municípios do Paraná, São Paulo e Rio, que a Vanguarda atende, cerca de 25 mil crianças com um teatro, algo assim lúdico, levando mensagem de educação financeira, né? É muito importante dentro de um cenário de um mundo cada vez mais consumista, né? Exatamente. Não, e também de uma questão de você organizar para as crianças entenderem como que funciona o sistema. Porque as pessoas hoje em dia falam muito dessa questão, porque a gente tem... As pessoas confundem um pouco muitos conceitos e quando a gente chega dentro da nossa própria casa, a gente não entende como que funciona essa questão de educação financeira. Isso, de fato, eu acho que é uma coisa que carece na educação básica, né? A questão de educar financeiramente, mostrar justamente o que é um cheque especial, o que é uma taxa de juros, o que é quando você faz um empréstimo, né? Então, isso eu acho que é fundamental, acho que é um trabalho importante que é desenvolvido, né? Não, e a criança chega em casa com o Polpad, né? E aí quer a moedinha do pai, da mãe, né? Dos avós e irmãos para poder guardar e depois levar. Já começa, né? Por aí, isso. Né? A gente leva eles... Teve uma época que isso era... Por exemplo, na minha época de criança, a gente tinha um porquinho e guardava, né? Isso aí teve um período agora que meio que se esqueceu disso, exatamente, né? Exatamente. E acho que essa retomada é interessante. É muito significativa. Logo no início, assim, da formação da criança, né? Então é interessante, assim, eles querem ir lá na agência para conhecer como é que funciona, né? Aonde é que fica guardado o dinheiro. Isso a gente quer, né? Saber, né? Exatamente. Então, assim, é muito gratificante, né? A gente poder ver, assim, o quão importante é o trabalho que a gente vem realizando, né? Não tem dúvida. Seu Rodrigo, eu acho que uma palavra que resume muito bem o que nós conversamos aqui um pouco, eu peço desculpa, senhor, nós estamos chegando aqui ao final do nosso tempo aqui, mas eu acho que a palavra que define muito bem aqui é acreditar. Exatamente. O senhor hoje citou vários exemplos aqui de como a Sicredi, uma empresa brasileira, acredita nesse país e faz por merecer essa confiança quando traz todo esse tipo de trabalho voltado à comunidade e também oferece a oportunidade para esse grande brasileiro que tem a esperança no seu DNA, saber que pode empreender num país em que, como a Sicredi, nós também acreditamos que vai crescer. Exato. Nós agradecemos demais a sua presença aqui, agradecemos demais também a Sicredi Vanguarda aqui e estamos à disposição e esperamos que a gente possa se encontrar mais vezes para trazer tudo isso de bom que a Sicredi traz para a nossa comunidade aí também e para o empreendedor brasileiro. Exatamente, também. Com certeza. Obrigado pela oportunidade. A gente poderia falar horas aqui sobre as ações e oportunidades, enfim, mas a gente queremos reforçar a questão da parceria, da importância para o Sicredi da região que nós estamos aqui, né? Uma região muito produtiva, né? Perfeito. Referência a nível de Brasil, e a gente quer crescer junto aí com vocês também. Nós agradecemos demais. Muito obrigado. Ótimo.